Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma aluna no presencial. Então eu vou estar ensinando a Eliane, que está vindo trabalhar comigo, e eu vou estar formando ela no corte e na costura presencialmente. E eu vou estar mostrando para você como eu ensino no presencial, para você ver que é do mesmo jeito que eu te ensino online, né? Então vamos agora lá para a mesa, que eu vou estar ensinando ela como cortar uma calcinha caleçon. Então, eu vou começar agora ensinando a Eliane a riscar e cortar essa calcinha caleçon. Então o molde da minha calcinha já está pronto, Eliane? Né? Eu já colei no papel pardo para ficar mais firme, ficar mais fácil de cortar. E lembrando que esse zigue-zague é o bico da renda, tem em cima e tem embaixo. A gente vai trabalhar com a renda, com o bico dos dois lados, igualzinho tá aqui, né? Sempre no curso gratuito eu ensino as alunas a fazerem com que tenha. Então, quando não tem, né, a gente dá um jeito aqui de fazer barra ou de deixar sem barra, mas a gente vai trabalhar com o tecido correto, que é a renda, né? A renda com elastano. Essa renda ela tem 10% de elastano e 90% de poliamida, e esse é o fundo da calcinha. Essa seta indica o sentido do fio, né? Essa setinha, certo, que a gente vai seguir esse sentido aqui. Se fosse no tecido e não na renda, a gente teria que acompanhar o sentido do fio. Então, eu estou segurando muito, agora eu vou entregar na sua mão. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aproveitar bem o bico da renda, o trabalhado do bico. Aproveitar bem, que eu digo é o seguinte: a gente pode trabalhar a renda dobrada, mas a gente tem que acompanhar o biquinho da renda certinho, mesmo que desperdice um pedaço. É importante a gente, né, aproveitar bem, que fica mais bonita a nossa peça. Então esse molde, ele é um lado, no caso vai precisar de dois lados. Então você pode colocar o molde aqui em cima e riscar um por vez, depois você buscar encontrar o bico da renda lá. Ou você pode dobrar a renda e cortar já os dois lados de uma vez só, como você achar mais fácil. E aí você vai riscar usando o giz. Às vezes a gente risca, o giz não aparece muito. Quando acontece, né, de eu riscar e eu não perceber muito, eu volto com o molde de cima na hora que eu tô cortando, para eu ter certeza, né, de onde que é. E como a gente vai fazer usando a máquina overlock, você não precisa deixar margem, né? Se fosse usando só a máquina reta, a máquina reta zigue-zague, eu deixaria uma margem aqui, que é essa medida do giz, que é mais ou menos 1 centímetro. Eu deixaria a margem do giz, mas a gente vai usar overlock, né? Você vai costurar na overlock, então pode cortar, quando você riscar, pode tirar toda a risca do giz. E esse desenho em zigue-zague, né, que é o bico da renda, você não precisa colocar ele aqui. Então, ele normalmente ele é colocado na parte baixa dos detalhes da renda. Certo, o biquinho da renda precisa sobrar. Precisa sobrar, mas não é todo. Ele precisa sobrar a parte alta do bico. A parte baixa ele pode ficar aqui quase que escondido, do jeito que tá aqui. Essa aqui tá fácil, porque ela já tá na medida exata, né? Certo. Mas às vezes você vai riscar alguma coisa que é menor, né? Por exemplo, se fosse esse aqui, você iria riscar aqui e você ia ficar para lá ou para cá, né? E é onde você iria entender que é aqui, né? Quando você vai riscar algo menor. Mas essa renda já tá na medida exata, então ficou bem mais fácil. Então você pode já riscar um por vez ou dobrar, como você preferir. Pode ser do lado avesso, pode ser do lado direito da renda, não tem problema. O importante é que fique ou os dois do lado avesso ou os dois do lado direito. No caso aqui, para aproveitar um pouquinho mais aqui o biquinho da renda, eu posso fazer um por vez, né? Porque se eu dobrar, eu vou perder esse. Pode ser. Mas se você dobrar, você não vai perder, sabia? Não? Não, não vai perder. Né? Não vai. E como você tá vendo aqui, né? Você pode chegar ele aqui o máximo que der, observando esse detalhe cortado aí, né? O importante é que quando você for dobrar lá, ela vai ter que pegar o mesmo certo. Então eu vou tentar dobrar para eu ver aqui como vai ficar. Para você ter certeza do que eu falei, né? Porque depois eu não posso ficar com dúvida, né? Isso mesmo. Nesse caso aqui, o nosso biquinho encontrou
Mas se ele tivesse diferença de um lado e de outro, aí seria melhor eu cortar uma vez. Ah, entendi. Aqui, no Pode caso. ser que ele dê diferença mesmo, de um lado para o outro. Um lado do bico encontra e o outro não, né? Quando isso acontecer, como aqui é o fundo da calcinha, é melhor você fazer com que ele encontre na parte de cima, que é onde fica mais aparente, mais bonitinho, e esse lado aí deixar ele levemente desencontrado, porque acontece de ter umas rendas com trabalhado diferente, que encontram um lado e o outro não. Certo. Ou, igual você está falando, quando isso acontecer, é mais fácil cortar um, depois o outro mesmo. Então tá bom, vou riscar os dois então. Tá bom. Sempre segurar bem o molde, porque às vezes a gente deixa a mão, o molde folgado na mão, e aí o molde começa a dançar em cima do tecido, né? Certinho. E aí a gente acaba entortando na hora do corte. Aqui eu posso tirar todo o giz. Pode tirar a risca do giz todinho. O tecido que a gente usa na lingerie é o tecido que mais cega a tesoura, sabia? Porque corta Esses no tecidos giz. de poliamida. Não, não é por causa do giz, não. Esses tecidos aí de poliamida, essas malhas. Quanto mais elastano, mais cega a tesoura. Os tecidos de algodão, a gente consegue cortar até com a tesoura meio cega. Mas o tecido que a gente usa é as rendas. Eu pensava que o giz poderia cegar a tesoura. Não. Ah, tá. Isso aí. Agora a gente abre. Aí. Então, agora com a caleçon cortada, a gente precisa cortar o que agora, Diane? O fundinho. Né? O fundinho da calcinha. Isso. Aí, o fundinho da calcinha na malha. A malha tem que ser, você sabe qual a malha que a gente usa para colocar no fundo da calcinha? 100% algodão. 100% mas eu não sei dizer o fio, numeração, né? Porque cada tecido tem uma numeração. É o fio do tecido que você falou assim, tem a espessura certa, né? Do tecido. Esse que a gente usa para o fundo da calcinha é o fio 24. Isso. Normalmente a gente usa o fio 30 para fazer mesmo peça, fazer pijama, fazer calcinha. Esse que a gente usa no fundo é o fio 24. E a gente tem que acompanhar, seguir o fio do tecido, você consegue ver, né? O sentido do fio. Isso. Então aí você pode riscar e cortar, aproveitando o máximo do tecido. Que é bem mais fácil do que a renda. Bem mais fácil. E, como eu falei, é o tecido melhor de cortar, assim, que cega menos também a tesoura, porque é puro algodão. Certinho, né?
Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo onde eu ensinei a Eliane a fazer o risco e o corte desta nossa linda calcinha caleçon. Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.